A URI não é apenas uma universidade, é muito mais do que isso. Há mais de 50 anos, trabalhamos diariamente para mudar sua vida com o mais precioso bem que você pode ter, o conhecimento. Somos uma universidade completa. Promovemos ensino, pesquisa e extensão por meio de nossos cursos de graduação, pós-graduação, 7 mestrados, 3 doutorados e EAD. Seus 430 laboratórios, distribuídos nas 6 unidades, são utilizados por todas as áreas de conhecimento. Mas para nós, isso não basta. A URI é comunitária e temos imenso orgulho em, além de promover o conhecimento, contribuir diretamente para fazer a diferença na região. São mais de 100 mil atendimentos gratuitos realizados por ano em nossas instalações, com um impacto social imensurável. Em Erechim já foram mais de 20 mil alunos em 23 cursos de graduação. Nossos cursos apresentam as mais altas notas dos índices de avaliação do MEC, porque, além da dedicação absoluta a você, oferecemos em nosso campus uma estrutura ímpar. Nossos alunos usufruem de incontáveis benefícios. O excelente relacionamento direto com muitas empresas locais através dos programas URI Indústrias e URI Carreiras nos permite facilitar a inserção deles no mercado de trabalho. Além disso, nossos alunos contam com diversas opções de intercâmbio. A URI Erechim atende a todos os programas de bolsas e financiamentos do governo, além de oferecer financiamento próprio, que permite ao aluno pagar parte da graduação em até o dobro do tempo, sem juros. Por isso, e muito mais, a URI é diferente. É diferente porque somos um time de mais de 1.700 profissionais apaixonados pelo que fazem e que não medem esforços para construir com você e a comunidade um mundo melhor. Esse é o nosso propósito. URI, o conhecimento muda a sua vida. Olá, amigos. Estamos de volta mais uma vez aqui para o nosso programa Expressão Universitária. E nós contamos com a presença no programa de hoje com o diretor administrativo financeiro da AGER, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim, Edgar Radesk, assim como o professor Vanderlei Dessian, coordenador do curso de Ciências Biológicas da nossa universidade. Estamos aqui para falar sobre os mananciais de água da nossa cidade e também na região. Por quê? Porque agora nos últimos dias a AGER promoveu uma assembleia, um encontro com lideranças e entidades. O fato ocorreu dentro da nossa universidade para discutir justamente este assunto. Vamos começar a nossa conversa então com o diretor administrativo da AGER, o Edgar Radesk, que pela primeira vez está aqui conosco nesse espaço, né? A gente tem lhe visto em outros espaços aí, né? No seu espaço específico, mas é um prazer contar com a sua presença aqui no nosso programa, Edgar. Diga lá, afinal de contas, parece um pouquinho de incoerência nesse momento onde temos chuvas assim relativamente boas aqui na região, tratarmos justamente sobre mananciais de água. Qual é a preocupação, afinal? Tudo bem, Ademar, é uma satisfação estar participando desse programa e como conversávamos antes do início, realmente parecendo ser uma incoerência quando a gente vê, né, uma boa chuva tomando parte, né, da nossa região, mas isso não reflete a realidade daquilo que nós enfrentamos aqui em nossa bacia, né, nos mananciais da nossa região. Inclusive, nós da agência reguladora, nós agora, em questão de 10 dias atrás, numa das fiscalizações, né, o acompanhamento, nós ficamos surpresos, Ademar, quando já tinha acontecido um bom período de chuva e quando chegamos na barragem, que faz o abastecimento aqui em nossa cidade, a surpresa é que estava 15 centímetros abaixo do nível. Então, acompanhamos também as águas que vêm do Rio Cravo e estava então o bombeamento em potência total. E então nós
podemos comprovar do quanto nós precisamos tomar medidas, ter atitudes firmes, coerentes, em cima da necessidade que temos para o completo, para o bom abastecimento da população aqui em nossa cidade. E nós sabemos, Ademar, que a água é o bem supremo, né? Sem água, sem vida. Então, devido aos períodos de estiagem que tem assolado, na verdade, todo o Brasil, nós estamos vendo muitas cidades, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, em estado quase de calamidade, né? Como lá em Bagé, agora, mês passado, estava 5 metros abaixo do nível normal, eles trabalhando com racionamento. E em cima disso, Ademar, a preocupação da agência reguladora, que é em regular e fiscalizar os segmentos, né, que está dentro da nossa alçada, e voltado ao saneamento, envolvendo a Corsã, então nós estamos conscientes que a questão do abastecimento de água ele precisa ser tratado com muita seriedade, porque é uma necessidade urgente. Nós precisamos pensar agora e ir levantando os olhos um pouquinho, ali na frente já perceber a necessidade de ampliar o reservatório e cuidar dos mananciais em nossa cidade. Ok, Edgar. Professor Vanderlei, me parece que a gente acha que uma boa chuva está resolvido o problema da falta de água, mas não é bem assim. A cidade está crescendo e as águas estão ficando cada vez mais escassas. Afinal, está faltando chuva ou está faltando conscientização, planejamento, enfim? Me parece que existe também muito desperdício. Uma questão bem importante. Bom dia a todos, primeiramente. Prazer em estar fazendo parte dessa mesa com o Edgar. Ademar, nós temos já um compromisso de longa data com a questão de trabalharmos as questões de um cunho mais ambiental, e a gente sempre tem o foco na questão da água pela sua importância, tanto na questão da vida do nosso dia a dia, mas principalmente como um insumo produtivo. Se nós pensarmos hoje, e o Radesc colocou uma questão muito importante, se nós pensarmos hoje em Erechim, o que seria do nosso setor produtivo urbano se não houver água? Ou se houver racionamentos? Que impacto econômico isso tem para a sociedade como um todo? E uma questão bem importante que você colocou e que a gente precisa discutir o que está faltando para a gente ter um controle sobre esse recurso? E não é um controle sobre as chuvas, que isso não nos cabe. Tá? É um controle após o que ocorre de uma chuva ou de um abastecimento de manancial e assim por diante. O que está nos faltando é uma certa qualidade de gestão. Eu citava muito, e eu cito muito, um exemplo muito prático. Há um tempo atrás, visitando Mendonça, na Argentina, eles sobrevivem e produzem frutas e vinhos de ótima qualidade com em torno de 100 milímetros chuva ano. 100 milímetros. Nós estamos numa região que chove em média, salvo anos de laninha e que nós temos algumas anomalias que a gente chama, a gente tem em média de 1.600 a 2.000 e poucos milímetros de chuva ano. Vejam bem, uma cidade de Mendonça com 100 e poucos milímetros e nós com 2.000 e poucos milímetros de chuva. Isso é o que a natureza nos proporciona. E uma cidade, acho que maior que a nossa, hein? É uma cidade maior que a nossa. E como eles conseguem ter o setor produtivo produzindo? Gestão. E como é que eles fazem a gestão? Muito simples, eles armazenam água. Armazenar água de degelo, que é um período muito específico que tem degelo. E como é que eles fazem isso? Através da gestão de como armazenar, de como disponibilizar e um regramento muito grande de como utilizar. Vocês viram como é que funciona a coisa? E eu vou citar um exemplo bem prático. O produtor de uva ou de frutas, ele tem direito a uma rega por semana de tantos metros cúbicos e tantas horas por hectare.
E em cima daquilo aí ele tem que fazer o seu setor produtivo produzir. E nós aqui não temos esse princípio de reservação. Temos água 24 horas por dia. 24 horas por dia e não cuidamos. A gente deixa ela seguir o seu curso e ir embora para o Uruguai. E claro, professor Vanderlei, que isso envolve a cultura, né? Um povo que tem observado isso há décadas e tendo aqueles cuidados mínimos dentro de casa, desde a água que é liberada para a escovação dos dentes, né? Ou a pessoa que vai lavar o carro, né? Não que seja proibido, mas a gente tem acompanhado e visto muitos abusos, né? Excessos. Liga lá tratada para lavar automóvel liga o lava-jato e fica ali por horas, né? Então esses cuidados mínimos e que vão contribuindo. Que acabam culminando na nossa gestão. E veja bem uma questão bem importante aí que nós colocamos. E se nós pensarmos qual é o tamanho do reservatório que nós temos para Erechim para suprir a necessidade em tempos de estiagem? Nós temos um reservatório de 20 hectares com uma capacidade baixíssima para o que é o potencial de uma cidade de Erechim. Nós discutimos muito na nossa reunião que a gente teve essa semana a questão da reservação. Como reservar? Precisamos fazer um reservatório. E em cima dessa necessidade, nós da agência reguladora que estamos acompanhando desde o início das obras do Rio Cravo, se não tivesse acontecido essa obra, nós, com certeza absoluta, Erechim teria ficado sem água, agora já no ano passado, quando teve o período da estiagem. Para termos uma ideia, a transposição de águas do Rio Cravo para dentro da nossa barragem acontece pelo menos 18 dias por mês, continuamente. Trazendo água. Então, a cidade está crescendo, está se desenvolvendo e, obviamente, aumentando o consumo. Então, precisamos começar a planejar, a pensar hoje, para que tenhamos o abastecimento no amanhã. Então, qual é a sugestão, então, professor? Me parece que vocês têm um planejamento quanto a isso. Onde é que começa? Com a nossa conscientização, em primeiro lugar? Desde a conscientização, mas eu creio que tem algumas questões que são mais estruturais. Então, nós tivemos uma discussão já de longa data com a AGER, desde meados do ano passado, e culminou em fevereiro deste ano em algumas reuniões e agora mais especificamente em junho nós tivemos um encaminhamento, que eu acho que existem questões estruturais que são mais prementes, urgentes e que exigem um esforço econômico e político para que se resolva. E existem as questões de conservação e manutenção, que aí entra a sociedade como um todo. Inclusive, nós criamos uma estratégia, junto com a AGER, de pensarmos a implementação de um projeto que ele envolve 3 eixos, tá? O primeiro eixo seria conhecer os nossos mananciais, porque a gente hoje não tem muita certeza, e quando nós discutimos junto com a AGER, de quanto de água entra realmente no sistema da Corsã, hoje nossa concessionária, que vem desses mananciais. O que a gente chama assim de vazão de entrada. Quanto entra de água no manancial do Rio Cravo, no manancial do Ligeirinho Leãozinho e do Campo, e que realmente a Corsã se apropria como um recurso para fins de dessalinização humana, atividades diversas que a água acaba servindo na cidade como um todo. E como a gente não tem certeza desses dados, e para a AGER ter um controle mais efetivo, inclusive de ações em cima disso, o primeiro momento vai ser um diagnóstico desses mananciais. Quais são os problemas que eles apresentam? Quanto eles produzem de água? Quais são os períodos do ano ou nos anos que eles têm uma vazão de entrada menor e maior? A gente precisa fazer esse diagnóstico. Provavelmente a Corsã o tenha, mas é uma dificuldade muitas vezes de ter acesso a esses dados diretos. E o conhecimento, essas informações justamente nos impactam e deveriam impactar ainda mais a nossa população. Porque o reservatório que nós temos hoje, a barragem que abastece os usuários de Erechim, ela tem um espaço de armazenamento de 800 mil metros cúbicos. Tá? Já foi maior. Exato. Não? Mas o consumo diário, Ademar, é 30 mil metros cúbicos.
Consumo diário. Então, no instante em que os empresários, as entidades, nós, como agência reguladora que chamamos, né, essas entidades para uma reflexão, um planejamento conjunto, nós podemos perceber que as pessoas que estavam lá, representando a Ademar, ficaram também surpresas. Uau! Mas essa é a situação? Sim, porque o professor Vanderlei mesmo colocou na sua fala que quando chegara em Erechim e até o deslocamento para o campus, né, universitário, passava por muitos terrenos baldios que hoje são casas e prédios. Então, a cidade é uma realidade, o crescimento dela, e é indispensável esse planejamento urgente para cuidarmos das nascentes, sabermos efetivamente a realidade, né, dessas nascentes e o reservatório que precisa ser contemplado, ampliado. Nesse aspecto também é importante dizer que quando foi feito o planejamento para a realização das obras da transposição do Rio Cravo, já havia sido contemplada a construção de uma barragem lá no Rio Cravo. Mas por que ela não aconteceu ainda? Pelos elementos, né, de contratuais, né, da Corsan, a suspensão do contrato, e aí parou. Então nós precisamos agora planejar juntos e retomarmos isso, porque é indispensável para a nossa cidade. Questão de garantia. Chamamos assim, uma cidade que não tem a garantia de fornecimento de seus insumos, e vamos chamar aqui de um recurso natural, no caso a água, ela não tem a garantia de perenidade no tempo de fornecimento, significa que ela está fadada a ter oscilações muito grandes, não só em termos econômicos, mas inclusive da própria questão estrutural de cidade como um todo. Então, água, esgoto, outros serviços que acabam acontecendo, no momento que a gente tiver dificuldade de fornecer à nossa população o bem mais precioso nesse momento, que seria a água, pelo menos para a dessedação humana e para os serviços mais básicos e para atividades que a gente tem econômicas, significa que a gente está fadado a ter dificuldades em algumas outras situações. E essa questão que foi colocada e levantado que era o segundo ponto, precisamos, de qualquer jeito, incluir ou no novo edital que está saindo de concessão de serviço público, água, saneamento Erechim, ou vermos como é que vai ser feita essa estruturação deste reservatório de abastecimento que ele nos dê essa garantia. E essa garantia, ela tem que ser, no mínimo, de 4 a 6 meses, que são os períodos de carência que a gente tem, principalmente em anos de El Niño e Laninha. Então, nesse estudo todo, a gente quer prever, bom, nós temos ações climáticas, sim, temos ações que elas diminuem e incidem em épocas de estiagem, sim, o Laninha. Bom, mas de quanto em quanto tempo? E se o Laninha incide, qual é que é o tamanho do nosso reservatório que ele nos dê sobrevida por um tempo? E aí entra outra questão importante que se discutiu, e inclusive a gente esqueceu de fazer o convite a um setor, Radesc, que depois eu me liguei quando eu tive reunião do comitê. O Sindicato Rural, nós precisamos convidá-los na próxima etapa, até o Toninho ele esteve na reunião do comitê, e eu salientei para ele que foi por um lapso de memória, mas a gente precisa incluí-los porque eles serão nosso suporte, principalmente porque hoje esses mananciais eles são basicamente rurais. E por serem rurais, eu coloquei até aqui um lembrete para mim, olha só, escoamento. A maioria da água hoje, se nós não tivermos um sistema de plantio direto, uma agricultura adequada, um cuidado no entorno dos rios e das nascentes e banhados, ele significa escoamento, vai embora. Tá? Aí a gente para a lavoura, desperdício para o meio ambiente. E segue o seu caminho, vai desaguar no Rio Uruguai, do Uruguai na Bacia do Prata e foi para o mar e acabou. Para nós, economicamente, é muito viável que ela permaneça no sistema. E aí eu coloquei até aqui, quanto mais a gente aumentar a taxa de infiltração nesses locais, ajudando os agricultores com estratégias diversas, significa que eu vou ter uma maior produção de água nesse reservatório, ou nos mananciais como um todo. E uma questão bem importante, e a gente não pode esquecer, por exemplo, qual é o impacto econômico
de nós estarmos com baixos volumes de água. É só ver o quanto vai impactar na nossa conta de luz agora. Está se falando muito tempo. Tá? É uma conta que vem lá dos 2013, 2014, porque foi algumas ingerências da Eletrosul, mas independente da situação toda, mas ela impactou para nós agora. Tá? Por quê? Porque a gente não tem água suficiente para produzir energia elétrica e a gente está lançando mão de queimar combustíveis outros, principalmente a termoeletricidade, isso é custo. Agora, tu imagina, para uma sociedade erichinense, alguns setores industriais, eles têm os seus postos, tem toda essa questão, mas que a gente tenha que dizer, olha, vamos ter que parar por um tempo, porque nós não temos. Então, essa gestão é muito importante, que aí é o ponto que eu coloquei como ponto 2. E, nesse ponto 2, aí o Radesc ele tem uma propriedade muito grande para nos colocar, é como a gente vai incluir mesmo, ou no novo edital, tá? De concessão de serviço, que quem for a concessionária que assumir o serviço, independente se for Corsã ou for uma outra empresa que venha a ganhar o processo de concessão, ele se comprometa a realmente ter essa longevidade no fornecimento na garantia. A intenção desse chamamento da AGER com diversas entidades da nossa cidade é, em primeiro lugar, de nós juntos pensarmos e trabalharmos nos cuidados com os mananciais. Na verdade, até uma retomada do projeto Caleli, né? Um projeto que deu muito certo, que trouxe vários benefícios, e se nós fôssemos chamar com outro nome, teríamos que falar até, quem sabe, de CRA-Caleli, porque antes nós cuidávamos dos mananciais, né, do Leãozinho, Ligeirinho e Campo. E agora nós temos o Cravo, que se tornou uma das principais fontes de abastecimento, né, para a nossa cidade. Então, como agência reguladora, nós sabemos de que a execução, a implementação da barragem, né, uma barragem maior, isso vai demandar mais tempo, e toda uma mobilização, né, do poder público, né, da empresa que vai executar isso. Porém, antes disso, e de uma forma mais acelerada, mais rápida, com vários órgãos se envolvendo nisso, a preservação das nascentes, que são muito importantes, podem e devem ser implementadas já agora, a curto prazo. Então, essa é a intenção. Que dá menos custo, me parece, né? E isso você fala não só a nível de cidade, mas de região como um todo. Região. Coisa que projetos dessa natureza que estão já sendo desenvolvidos em muitos outros lugares, com incentivo público, inclusive, né? Me parece que essa é uma alternativa que tem dado certo até na recuperação do meio ambiente, né? Exato. Tenho visto isso em dezenas de casos por Brasil afora. Um exemplo bem prático, assim, por exemplo, hoje o agricultor, principalmente frente ao valor agregado dos produtos agrícolas, vamos pegar a soja a R$180, é uma dificuldade muito grande de tu ter um poder de convencimento para ele dizer, olha, eu vou fazer reservação de água, eu vou fazer algumas estratégias de conservação. E principalmente o pequeno agricultor também tem um outro impacto direto. Porque normalmente nós cobramos o que a legislação pede que ele faça, que as APPs e toda aquela coisa, mas nós não olhamos com um olhar um pouco mais de gestão mesmo, do tipo olhar ele como um produtor de água. Ou seja, como eu posso, enquanto conjuntura urbana, entidades, e enquanto cidadão mesmo, pensar como é que eu posso ajudar aquele agricultor, já que ele está fornecendo e produzindo uma água que eu venho ocupar no setor urbano. Tá? Aí, mas ele tem que seguir a lei. Tudo bem, seguir a legislação sim. Agora, como é que eu posso melhorar essa situação como um todo? Será que eu não posso, no momento, ver onde é que, através das entidades, que foi o que o projeto Caleli na época resgatou, através das diversas entidades, ver como é que eu posso ajudar a melhorar e ajudar ele a instalar uma fossa séptica? Tá? Ou como é que eu posso ajudar tecnicamente e financeiramente, já que ele tem que cumprir a legislação, a fornecer as mudas
e os insumos mais básicos para ele conseguir revitalizar aquele espaço dentro da propriedade dele, que talvez é onde vai aumentar a infiltração e vai aumentar a taxa de produção de água no tempo dentro daquele imóvel, mas que automaticamente ele está ajudando o manancial. Então, o Calelli ele teve muito isso. Tá? Que foi na época ali, a instituição, a URI participou fortemente na época do Calelli. Nós selecionamos os imóveis que tinham maiores problemas. Quando foi selecionado esses imóveis, a gente selecionou os trechos dentro do imóvel que mereciam os seus cuidados, se era um plantio de mudas, cercamento ou pontilhões e assim por diante. E num segundo momento, através de um dinheiro, um financiamento que foi conseguido, vários agricultores foram contemplados com pontilhões dentro do imóvel, para não ter que passar com o trator dentro da água, no rio, movimentando sedimento. Outros foram contemplados com o plantio de mudas, cercamento. Então, vejam bem como é que é uma situação que nós, enquanto sociedade, temos que pensar nessa gestão. É bem ampla. É bem ampla. Então, nesse contexto que é importante a gente resgatar o Calelli. Também. Calelli. Por isso o aspecto cultural, nesse ponto, é extremamente importante. Quer dizer, todos nós devemos pensar de forma conjunta essa solução. Não adianta, não, o Vanderlei e o Edgar vão fazer, eu não preciso fazer. Não. Eu sou consumidor apenas, vou consumir responsavelmente. Dentro desse espaço, né, desse programa, convém nós salientarmos que ficou previamente agendado para o dia 28 de julho, né, uma audiência pública, onde nós esperamos um engajamento cada vez maior de vários segmentos da nossa sociedade. Agradecemos o apoio, né, da URI em todo esse projeto, na pessoa, né, do professor Vanderlei, que tem todo esse conhecimento técnico e tem auxiliado o trabalho, né, já há anos. Então, nós estamos acreditando que, com um esforço conjunto, nós teremos êxito para termos um bom reservatório e a preservação das nascentes em nossa cidade. O recado final, então, professor Vanderlei, porque temos um minutinho. Temos a importância do chamamento esse que o Edgar fez e a quantidade de entidades que a gente conseguiu mobilizar. Eu acho que isso é importante colocar. Nós tivemos nessa nossa reunião preparatória para a audiência pública que ocorreu no dia 26, uma massa erechinense muito forte, que quer pensar o Erechim e que estava lá se propondo, foram feitas várias manifestações de apoio e eu creio que o projeto como um todo ele traz benefícios para todos. Então é importante a gente enxergar que no momento que a gente cria um grupo coeso em função de um bem comum, a gente precisa que isso seja levado adiante. Perfeito. Eu só quero explicar a vocês de casa que essa é apenas a primeira conversa que nós tivemos a respeito disso. Porque como isso interessa a todos, não só a nós, a um pequeno público, nós certamente voltaremos a discutir sobre isso, provavelmente depois desse encontro do dia 28 de julho, se Deus quiser. Edgar, obrigado pela sua presença aqui, diretor administrativo financeiro da AGER, e o professor Vanderlei, nosso colega lá da universidade, coordenador do curso de Ciências Biológicas, sempre presente nestas discussões, nessas apresentações de soluções nessa área também. Ok? E a você aí de casa, que semanalmente nos prestigia, o nosso muito obrigado mais uma vez, até a semana que vem.